tô aqui com a Adelita Carvalho, tô aqui com a Paula Moreira. Eu sou o Enoque, eu sou um pai de criança superdotada. Nós estamos hoje aqui no dia 10 de novembro, que foi criado o Dia Municipal do Superdotado, iniciativa parlamentar, iniciativa da Câmara Municipal de Teresina. E a gente está aqui para conversar com essas duas pessoas que eu conheço há pouco tempo, mas que são maravilhosas, que têm um lugar especial no meu coração. Eu queria começar falando da superdotação, falando das implicações na vida da criança e, quem sabe, falar de adultos que são tardiamente identificados ou diagnosticados e falar também das implicações jurídicas, do direito, um pouquinho do direito a respeito disso. Aí vocês podem se apresentar e a gente vai conversar uma conversa aqui como se fosse um café da tarde. Eu agradeço primeiramente o convite. Eu sou Adelita Carvalho, sou advogada, hoje atuando mais incisivamente no direito educacional, sou superdotada, mãe de 3 superdotados e tenho aí encabeçado junto com a Pau algumas lutas pelo Brasil em prol da superdotação. Exatamente. Eu sou a Paula, né, hoje eu tenho de mais de 10 cursos de formação na área da superdotação, sou mãe de superdotado, tenho 3 filhos superdotados, sou superdotada, meu marido também, né, e por conta do desafio, né, que a gente enfrenta, é que eu estou aqui hoje falando sobre superdotação, e cumprir essa luta, porque a superdotação ela entrou na minha casa com muita dor, né, e essa dor virou missão. Eu sempre digo, o Inal, que assim, a gente não tem tempo, né, para cair. A gente tem que se levantar, né, correr e fazer diferente. E o que eu quero te dizer é, nós também não podemos deixar que essa situação, né, vá para a próxima geração. Concordo, concordo. Eu sou pai superdotado. Essa luta de vocês é uma luta que também é minha. O Noah vai ser o meu filho para sempre, no jargão do direito, ad eterno infinito, um tanto. Ele vai ser o meu filho. E os desafios são grandes. Eu e minha esposa, a gente enfrenta desafios. É maravilhoso ter um filho superdotado. Ter uma criança que a gente conversa algo, ele já está com um clique de distância do que a gente, além do que a gente poderia conversar. Isso é muito bom. Eu gosto de conversar com ele a respeito de tudo. E ele eh, Consegue, consegue acompanhar e me dar um feedback que isso é maravilhoso. é o caos brilhante. É um caos, é como eu falei para vocês mais cedo. Um palitinho de fósforo é uma fogueira, se torna uma bomba nuclear, uma supernova, em virtude de que o intelecto do superdotado não acompanha o emocional, porque é uma criança de 9 anos, levando em consideração o meu filho em específico. Mas o que é o superdotado? E aí eu vou pegar aqui um gancho do que você falou. O intelecto não acompanha o emocional. O que é a superdotação? Então, eu digo que essa condição ela tem um sobrenome chamado assincronia, né? Que é o desenvolvimento desigual do superdotado, no social, no emocional, no intelectual. Então, o superdotado ele não se desenvolve da mesma forma. E aí eu trago a ideia, né, da idade cronológica e da idade mental, né? Então, a idade cronológica é aquela tua idade do nascimento, que é contada, é a idade que é dividida a escola por série. E a idade mental é a tua idade desenvolvimental, né? O que tu tem, né, de brincadeira com pares, é o teu vocabulário, é o teu desenvolvimento. Quando a gente traz isso para a superdotação, a gente tem um descompasso entre a idade mental e a idade cronológica. Se a gente pensar nisso a nível de assincronia, o superdotado ele enfrenta desafios. Então enfrenta vários. Vou mencionar alguns. O subaproveitamento escolar, e aí vem o underachievement, né? Então, o superdotado dentro do ambiente escolar, se ele tem uma idade mental diferente da cronológica, ele já vai estar no lugar errado. Porque a escola é dividida por idade cronológica. Ele tem um impacto social, sim, de interagir com pares. E aí eu te trago que o desenvolvimento social é diferente de socialização. Superdotado não tem a mesma linha de interesse, né, para conversar com pares e brincadeiras. Então isso precisa ser falado, isso precisa ser visto, porque a gente convive em sociedade. A gente precisa de pares. Na escola a gente também vai precisar. Na vida profissional, Na profissional, né, no dia a dia, né? e Vai ter que se dar bem até com um parente, exato. até com um priminho, com um colega.
né. E aí eu vejo a escola, eu trago a escola, porque é o primeiro ambiente que o superdotado entra como sociedade. E E é um nessa ambiente que não está protegido, não é um ambiente controlado de casa. Exato. É um Mas ambiente e que eu tô nessa ali. fase, né, o que que acontece? Eles querem ter amigos, eles querem socializar. Então esse é um desafio grande no dia a dia da escola. O Pedro, meu filho, ano passado com 9, foi avaliado, né, com idade mental superior a 16 anos e 7 meses, que era a idade do teste limite, como que essa criança vai socializar, né, ter os mesmos interesses de criança de 9 anos? Eu te pergunto. Enquanto que no sexto ano, já acelerar 2 anos, o Pedro quer falar de confinamento, fazenda, boi, é um ET, Entendi. né. Então eles enfrentam esse tipo de desafio. Outro desafio muito comum do superdotado por questão da sincronia, né, essa questão lógica, moral, o superdotado tem essa desenvolvimento muito elevado de questões lógica, moral, e aí o superdotado ele questiona o que não faz sentido. Porque a demanda interna do superdotado, ela exige lógica e coerência. Entendi. Então isso é respeito, entende? Muitas vezes a gente está com a criança muito pequena, que ela questiona: "Eu não vou fazer isso, por que que eu tenho que fazer?". É como se eles estivessem num casulo pequeno e dentro tem um serzinho lá querendo se libertar e o casulo não comporta, só comporta aquele limite. Ou seja, eu tenho a idade cronológica e a idade intelectual ela está numa curva ascendente ou acima, e a cronológica ela tem que seguir, vai chegar a época dos hormônios, vai chegar a época da puberdade, da pré-puberdade, e aí, como a gente estava conversando mais cedo também, inclusive estava conversando com você, Adelita, eh, o cérebro, como nós vimos hoje na audiência pública, é porque eu vou chamar de fenômeno, é um fenômeno fisiológico, ou seja, o meu cérebro tem conexões neurais, tem a sinapse, Todos que é integrados. tudo integrado e mais complexo. E de um nível que eu vou chamar de sofisticação, ao contrário de quem não é superdotado. Então, Adelita, queria ouvir você falar um pouquinho também a respeito disso. Como é que funciona isso? Como é que esse aspecto está mais ligado? E voltando um pouco para o que ela falou, a Paula falou importante do colégio, como é que a política pública pode chegar junto? Como é que o colégio tem que se adequar? O que existe de normatividade, lato sensu, o que existe de lei para trazer e colocar o colégio para atender aquilo que a criança necessita? Uhum. Não, aqui se você analisar aqui assim, reconhecendo todo esse aspecto, né, neurofisiológico do superdotado, todo integrado, que de fato é uma neurodivergência, por si só há total proteção em nossos tratados internacionais, né, o apreço pela pluralidade e o desenvolvimento integral de todos, né. E nossa legislação, a nossa Constituição Federal, ela abarca justamente esses preceitos, né, de proteção do desenvolvimento humano, né, protege a dignidade humana e determina que seja provido o mínimo existencial. A nossa Constituição põe a educação como um direito social, ela elenca alguns conceitos, né, ali principalmente no artigo 205, 206, e no artigo 208.5 ela fala que tem direito a acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um. O que para nós superdotados, essa capacidade decorre, especificamente desse desempenho cognitivo, mas que não afeta só o cognitivo, como estávamos conversando, né, assim, tem todo o aspecto ainda emocional, sensorial, e outros neuroquímicos, vamos dizer assim, em decorrência desse funcionamento diferente. Porque a gente, já tem estudos incipientes demonstrando que até medicação afeta diferentemente quem é superdotado. Então, o que que nós temos? Reconhecendo essa capacidade humana neurodivergente, nós temos proteção legal e a nossa Constituição fala, então, do direito à educação. Aí vemos a LDB, né, praticamente regulamentando todo esse capítulo da Constituição, exato, e ela fala dentro do capítulo da educação especial que o superdotado tem direito a uma educação diferenciada. Dentro desse mesmo capítulo, ela fala que tem direito a acesso a currículos, métodos, é permitido fazer agrupamento e lá novamente cita, né, que tem direito à aceleração para superdotados. Então, em termos de normas federais, nós estamos protegidos, nós temos legislação que abarque, esse direito e essa educação personalizada. O que temos depois disso em relação às outras competências dos sistemas estaduais e municipais,
que também está prevista essa competência concorrente na Constituição. Novamente, a LDB fala, né, da colaboração entre os sistemas de ensino, e aí que é a hora que a situação e o conceito, a definição da superdotação começa a ser delineada, porém dentro dentro de um espectro, dentro de uma percepção, de uma teoria que nós estamos, poderia dizer hoje, que 50 anos atrasados. Por isso que já não Em nível de Brasil. tem nível de Brasil. Por isso que já não necessariamente atende mais, e não tem surtido tantos resultados, né? Porque como a gente estava falando hoje na audiência pública em termos de dados, se somos 5% da população, onde estão então esse público superdotado? Engraçado que aí você falou uma coisa importante, eu tenho toda uma legislação e que protege os superdotados. Só que a gente escuta muito também falar, Paula, a respeito da altas habilidades e superdotação. Por que que tem uma diferença entre altas habilidades e superdotação? Ou tudo é a mesma coisa, tá todo mundo no, como a gente costuma dizer aqui no Piauí, tá todo mundo no mesmo balaio de gato, tá todo mundo no mesmo barco. Então, não existe diferença hoje na nossa, né, nas nossas leis entre altas habilidades e superdotação. Mas se a gente pensar isso em forma de conceito, e aí eu te convido a pensar comigo, a alta habilidade é algo treinável. Qualquer pessoa pode ter, basta treinar. Enquanto que a superdotação é algo inato. Você nasce superdotado. Não existe aula extra nem treino para ser superdotado, mas existe treino para ter uma alta habilidade. Então a diferença basicamente é essa. Assim como a questão da superdotação por área, né, muito falada no Brasil e que faz parte também, né, de políticas públicas. Quando a gente pensa em dividir o superdotado por áreas, fragmentar, não tem condição. Então não existe superdotado existe superdotado quem? Quem é essa pessoa? É o indivíduo. Desse respeito é um todo. Exatamente. Eu falando em áreas, Enoque, eu já fiz tudo na minha vida, né? Já fiz muita coisa mesmo. E aí no meu lado, Hoje você tá fazendo um podcast. mas assim, desde muito pequena, né? Eu quis fazer muitas coisas, né? Então eu sou formada em comunicação, eu fiz direito até o 8º período, desisti por conta da justiça, né? E questionava muito sobre isso. E não vou mentir também que eu desisti por conta do sapato fechado. Naquele meu tempo todo mundo usava preto, branco e creme, e eu gosto do rosa, Pra ficar fashion. né, amiga? Então, assim, eu achava assim que era difícil para mim, mas eu sou apaixonada pelo direito também. Mas fiz design, né? E depois voltei para fotografia na comunicação. E hoje estudo neurodivergência, trabalho dando palestra pela inclusão. Sempre fui apaixonada pela educação, porque o superdotado ama aprender, né? E assim, quando eu paro para ver a situação dos meus filhos quebrados, né, num sistema de ensino que não embarca quem eles são e como eles aprendem, e eu passo pela minha experiência, eu me pergunto assim, meu Deus, como é que eu dei certo, né, na escola mesmo? Porque eu frequentei a escola e eu gostava até um certo ponto, o ensino médio eu não gostei. E aí eu paro para pensar que hoje a informação, ela está na palma da nossa mão. A gente vive na era da informação. Nós temos um computador que ele é mais, tem capacidade computacional maior do que a Apollo 11, a última missão Exato. para a estratosfera. Então a gente tem uma capacidade computacional grande. Exato, mas escute, na minha época não. Então a gente tinha que ir para a escola para ter o conhecimento, e é por isso que eu sobrevivi. E aí eu chego a essa conclusão e te pergunto, hoje escola é sobre o quê? Escola hoje é sobre vivência, experiência, né, é sobre o fazer, não é sobre conteúdo. E por isso que a gente precisa reformular essa ideia, porque a criança superdotada, o adolescente superdotado, nós adultos superdotados, nós somos curiosos. A gente tem sede por aprender, por transformar, mas não por decorar. Não por ser encaixado em caixa. E aí quando eu questiono a escola, e não é a escola tá, a B, não é sobre isso. É um sistema de ensino que trabalha com contenção, que bota cone na frente das pessoas que precisam ir mais rápido. Né? É como se tu tivesse uma Ferrari nas ruas esburacadas, às vezes, que a gente passa aqui no Nordeste, né? Então, assim, tu tá parando o tempo inteiro. E uma hora essa máquina Precisando acelerar, né? Precisando tá acelerar. precisando acelerar. Nós tivemos hoje a audiência pública, eu participei da audiência pública, nós participamos da audiência pública, a OAB foi representada Sim. na audiência pública, muito bem representada, inclusive, né?
A OAB, como está dizendo ali, não é à toa, é a casa da cidadania, representatividade e independência da advocacia piauiense. A OAB se fez presente, o Ministério Público se fez presente, salvo o melhor juízo, nós tivemos também a presença do governo do estado por intermédio da Secretaria de Educação. Então, existem atores que estão começando a observar. Mesmo a gente tendo um computadorzinho na mão e tendo essa informação massificada, a gente não tem muita qualidade de informação. O vereador que começou a audiência pública, ele falou, olha, ignorância. Ele usou esse termo, exato. Então, às vezes até eu, que sou uma pessoa que me julgo esclarecida e que gosto de ler, pesquisar e estudar, estudo para o meu ofício todo dia, mas tem muita coisa que eu desconheço. Canais de denúncia, canais de informação, tem coisas que eu estou aprendendo a respeito do meu filho, mas o que a audiência pública pode ser um instrumento importante, além da criação do Dia Municipal do Superdotado, mas o que é que ela pode ser importante para a proposição e ser um pouco mais pragmática para trazer para a criança do ponto de vista legal, do ponto de vista educacional, do ponto de vista do neurodivergente, porque é uma neurodivergência, a superdotação. O que é que o Piauí, Teresina, pode estar fazendo de legal, de bacana, para que isso seja uma chama e que ela se perpetue ao longo do tempo? O que é que vocês acham, a opinião de vocês? Tem muita coisa para ser feita, muita. Isso que o vereador Venâncio falou na abertura da audiência pública é importantíssimo, porque a gente só acolhe aquilo que a gente conhece. Então, quando a gente começa a trazer isso a público, de quem que é de fato um superdotado, e a gente traz isso, esse comprometimento, né, com essa percepção social de todos os atores envolvidos, e principalmente da escola, facilita o atendimento, facilita a identificação, facilita o desenvolvimento dessas crianças e um correto direcionamento. É um dos principais pontos. Em termos de legislação, dá-se para criar políticas públicas específicas, né? Porque a nossa lei permite que os sistemas de ensino implemente as medidas e atenda às especificidades das suas regiões. Muito embora, óbvio, né, a superdotação é um fenômeno que acontece no país inteiro e em todas as classes sociais. E nós tivemos um exemplo brilhante disso lá hoje, né, que teve a presença da senhora, acho que Remédios, né, o nome delas, que ela veio contar a história do Nesto Ou que é favelada, que tem dificuldade de acesso a acesso de informação, a dificuldade de acesso, de identificação. E ela trouxe isso que ela viu através de uma notícia que teve de manhã, falando da audiência pública. Então, a gente vê o quanto ainda é importante essa informação e atuar e ser ativista mesmo na causa. Porque, muito embora a informação esteja na rede social, ainda há uma divergência de informação. E ainda também, assim, nós, quanto cidadãos, nós temos uma dificuldade de exercer esses nossos direitos, né, de exigi-los. Tanto é que uma das reivindicações dela foi justamente essa. Eu esperava que eu visse mais mães aqui, principalmente as mães da comunidade. Da comunidade, da periferia piauiense, da periferia terenense, né? Pessoas que precisam de assistência, que às vezes não sabem, não conhecem o seu direito. E aí é importante ter um podcast como esse também. Porque é o terceiro ou quarto que eu já estou, né, fazendo, e sempre vem mães que nunca tinham ouvido falar sobre o assunto. Falei até para as meninas hoje o importante que é a mídia como um todo estar falando sobre. Nós, famílias, está falando sobre. Quando eu tiver informação, e realmente eu sou uma privilegiada, eu pude ir atrás da informação, pude parar um pouco para estudar sobre isso. Mas eu sempre disse para mim mesma, por que falar sobre isso e ficar calada? Eu preciso que outras pessoas entendam o que eu já entendi, porque o conhecimento ele não é para ficar guardado, né? O conhecimento é para trazer luz para quem não conhece também. Não faz sentido, né, o teu conhecimento e ser assim, não conseguir transmitir sobre isso, porque não é o que eu lhe falo, né? Nem todo mundo se posiciona realmente. Você sair da sua casa e se expor não é fácil, e a gente faz isso por uma causa. É por uma causa. Então, se uma pessoa hoje foi naquela audiência porque escutou sobre, eu já fico feliz. Já valeu a pena. Entendi. Adelita, você estava falando mais cedo hoje, a gente estava conversando, você é do interior de São Paulo. Aí, se a gente for fazer um comparativo do que a legislação estadual de São Paulo tem
e a legislação piauiense tem, para onde é que a gente está caminhando? Os estados estão caminhando de forma convergente ou está todo mundo perdido, tentando encontrar um único caminho? Eu espero que ele corte, porque eu fugi do roteiro, eu perdi o roteiro completamente aqui, o que a gente tinha mais ou menos desenhado para esse período, mas eu acho que isso que é entrando na linha. Eu tô aqui marcando o tempo, eu espero que ele corte, tô passando vergonha agora. Não, fica tranquilo. Aí o que é que acontece? É isso, é saber se os estados, se eles estão caminhando Mas junto, na mesma direção, se as políticas públicas estão mais ou menos alinhadas, se a legislação estadual ou municipal, claro, doutora, dentro daquilo que você conhece, né? Não vou forçar a sua superdotação. Não, aqui não é um teste de quanto você sabe ou não. O Pedro Santana começa de 3 amigos. E aí fazer para onde é que a gente está caminhando, né? Para onde a gente está caminhando e se esse horizonte ele era um horizonte interessante para os pais, interessante para quem é superdotado, interessante para a criança que foi agora diagnosticada ou identificada com superdotação. Que eu tenho rodado o Brasil em diversos estados, né? Tanto divulgando a causa, tanto em eventos, palestras, justamente com a Paula, como também atuando com base no direito educacional. O que eu tenho visto? Existem estados que estão mais restritivos, que a bem da verdade a gente, né, falando dentro dos aspectos da lei, nem poderia, porque no que se trata de direitos e garantias individuais, os estados e municípios não poderiam restringir o acesso e nem restringir esses direitos. Por exemplo, nós no estado de São Paulo, nós temos uma resolução 81 da Secretaria de Educação, e lá nessa resolução 81, ela determina que para você que tenha direito à aceleração, você tem que passar por uma série de provas de conteúdos, tá? E que essa aceleração é limitada em 2 anos, então você só pode avançar 2 anos, e que ela só pode acontecer dentro do primeiro bimestre, dentro do início letivo. Só que o que acontece? A aceleração, ela não é só um aspecto administrativo, sim, ok, temos que regular até para conseguir documentar, registrar o histórico percurso desse aluno. Só que ela não deveria ser isso congelante do direito do acesso aos níveis mais elevados de ensino. Mas lá isso ocorre. Quando, por exemplo, essa legislação, né, essa norma, na verdade, regulamentadora, ela coloca 2 anos e condiciona provas de conteúdo, ela está limitando até o que é a superdotação. Superdotação não é um conhecimento que a gente adquire por osmose. Não é ciência exata. Às vezes eu tenho um superdotado profundo e eu tenho vários níveis de superdotação. Exato, e não está todos, não só pela questão de não estar todos no espectro, essa questão da parte acadêmica, ela também depende de um favorecimento do ambiente. Então, como você pega um currículo engessado, padronizado e quer que aquele sujeito, sem nenhuma adaptação nem flexibilização do sistema para o jeito que ele funciona, acesse uma prova, obtenha desempenho para que ele tenha um direito dele constitucional garantido. Está havendo uma violação, né? Não só constitucional e dos nossos tratados de direitos humanos. Isso São Paulo. Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, salvo engano, é pessoal de Mato Grosso do Sul, não me não me puna, mas só é Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, eles têm uma norma mais restritiva, porque para você acelerar, você tem que ter, nos últimos 2 anos, notas acima de 8 no seu currículo. Ou seja, eu teria que ampliar direitos e não restringir direitos, senão eu estou contrário à norma maior. Então a gente tem diversas regulamentações que são inconstitucionais, mas que elas estão vigorando. Quando a gente vai acessar o judiciário, porque o que acontece também, as escolas elas têm autonomia nas suas práticas pedagógicas. Muito embora a gente entenda que as escolas vão atender uma legislação superior, né, uma legislação federal, elas têm que ter autonomia nas suas práticas e também nos seus procedimentos. Quando uma escola percebe que esse aluno tem direito à aceleração, ela poderia tomar essa decisão por si própria. Mas o que a gente acontece? Eu vejo hoje muita intervenção dos poderes nas práticas escolares e uma intervenção dos poderes na tomada de decisão da escola. A bem da verdade, deveriam fiscalizar a qualidade de ensino, fiscalizar tantos aspectos funcionais, se tem a estrutura, uma sala de recursos, se tem um profissional de AE. Mas olha que interessante, eu tive acesso a dado de uma tese de uma colega que ela apurou que até o ano de 2022, no Brasil todo,
só temos 21% das escolas que têm uma sala de recursos. Então a gente vê que estamos muito fora ainda do mínimo ideal, mas estamos preocupados com aquele aluno que precisa acelerar, e aí a fiscalização vem se preocupar com o acesso aos níveis mais elevados de ensino daquele aluno, barrando um direito constitucional dele. Então tem, assim, diversas violações. Há estados que já estão com isso mais evoluído. O Piauí é um deles, né. Aqui as escolas têm tido uma autonomia, de fato, para acelerar os seus alunos. A bem da verdade, as escolas poderiam fazer isso independente de um laudo neuropsicológico, né. Quando a gente olha a nossa legislação, ainda mais agora vindo com esse decreto novo, que causou uma polêmica, mas ele está vigente, né, o decreto 12.686 de 2025, a parte boa dele é que ele compilou as informações do AE num único documento, porque a parte, dificultosa que tem no direito educacional, que são leis, esparsas, não está codificado, assim como muitas, Consolidado, não estão consolidadas. e isso dificulta, às vezes, a interpretação e até a aplicação pelos agentes de todos os níveis. Mas o que o decreto fala? Que a escola tem autonomia para elaborar um estudo de caso, porque, de fato, a escola vai trabalhar esses alunos nos aspectos do ensino-aprendizagem. Então vai flexibilizar a metodologia para que ele receba aquela demanda, para que ele trabalhe aquela competência com aquele aluno do jeito que aquele aluno aprende e de acordo com aquilo que ele necessita. Mas o que acontece? Muitas escolas não sabem fazer esse estudo de caso ou não têm o conhecimento de como faz esse estudo de caso, não sabe fazer efetivamente uma avaliação diagnóstica, aí a gente volta naquele ponto principal que a gente conversou no começo, porque não conhece a condição. Então, se eu não sei o que eu estou procurando, Aí, quando eu olho para não conhecer a condição, eu queria fazer umas perguntas para vocês aqui e pedir alguns esclarecimentos. Primeiro, o que é o AEE? O que é o aceleração? Às vezes, quem está nos vendo não sabe o que é. E aí, se eu não conheço a condição, eu não tenho estatística para poder montar um planejamento baseado em dados. e nem construo políticas E nem públicas. construo políticas públicas efetivas para poder garantir direito, ou seja, dar a garantia do direito que assiste cada um das crianças, vou chamar de crianças, das crianças e das pessoas neurodivergentes superdotadas. Paula, vocês poderiam falar a respeito disso, da aceleração, da estatística, de como é que está aqui no Piauí, o que é que a gente conhece, o que é que a gente tem mapeado, o que é que a gente pode fazer para melhorar esse mapeamento e com isso dar subsídio até para o colégio, para a escola fazer um planejamento melhor, mais assertivo. Porque, fazendo um exercício de imaginação sociológica, o colégio também deve estar preocupado. Olha, eu tenho que ter dados, fontes. Se eu acelerar todo mundo, se tiver muita gente da minha comunidade ou da minha região que é neurodivergente, superdotado, como é que eu vou fazer para triar, E colocar todo mundo junto, colocar colocar todo mundo dentro do seu contexto, né, não segregar, mas pelo contrário, agregar e colocar dentro do seu contexto, o profissional não, a criança superdotada, o aluno superdotado. Então, eu sempre falo assim: escola são sobre pessoas. E pessoas são sobre humanidade, né? O que essa criança precisa? Isso tem que estar acima de lei, de normas, de qualquer coisa. O que ela precisa de verdade? Porque a escola é um ambiente para isso, assim como nossa casa. Eu não falo aqui de vontade, eu estou falando de necessidade. Um cadeirante ele precisa da cadeira de roda, você não tira dele. Um superdotado que precisa acelerar é um direito, e mesmo que não fosse, é uma necessidade. E nós estamos falando de humanos, seres humanos, pessoas. Por que precisa de uma lei ou de milhares de estudos? Tem que fazer, entende? Eu peguei um compilado agora sobre aceleração de vários artigos científicos, né? De fora do Brasil, claro. E assim, nos Estados Unidos, e que eles falam assim: todas as crianças que foram aceleradas hoje, na fase adulta, elas estão melhores A resolvidas. aceleração é pular de fase, é pular de série, Não, existem vários. que é a aceleração. Pois é, existem 18 tipos de aceleração, não é somente um, ó. E eu não falo em pular, porque a gente não pula etapas, é dar àquela pessoa a etapa que ele precisa. Não, eu estou falando assim, porque se tu pensa em pular, quando tu fala em pular, a gente está tipo assim, botando ele à frente do que ele precisa, não é pular. Olha, botar mas pessoas, a gente precisa esclarecer a linguagem, esclarecer o conceito, é muito importante, né, a gente pode falar aqui um dia todo a respeito disso,
Mas pode continuar. Mas é botar aquela pessoa no lugar dela, na necessidade dela. Então, assim, a minha experiência como mãe de 3 superdotados, todos 3 acelerados, é que, no meu caso do meu Pedro, né, que é um superdotado muito profundo, a aceleração nem embarca quem ele é, mas fez com que ele não largasse o sistema de ensino, né? E aí eu te pergunto, o que é melhor, esse cuzão, não ir nunca mais para a escola, ou a gente botar essa criança onde ela está, onde ela precisa estar, né? E por que não fazer? Eu perguntei para a escola, e por que não fazer? Né? Por ego, por desconhecimento, por estar numa terra pisar numa terra que você não conhece, né? Mas se eu tiver um arcabouço normativo, um arcabouço jurídico, um arcabouço legal para garantir, fica muito mais fácil. Sim, que nós temos, né, Adelita? Nós temos. Então, assim, eu vejo a aceleração dessa forma, é um tabu que precisa ser quebrado, assim como o mito que o superdotado é perfeito, que sabe tudo que é jeito. A aceleração do mesmo jeito, quem precisa tem que ser feito, porque é cadeira de roda para quem precisa. Começa daí. Compactação é outra. Existem vários tipos de medidas que pode contemplar hoje um estudante superdotado. Então, nós temos também a compactação, nós temos a flexibilidade. E assim, o que eu quero dizer é que o Piauí ele sai na frente. Hoje nós temos uma escola que meus filhos estudam, que tem um núcleo no turno escolar, porque não existe núcleo no contraturno. O problema do superdotado é o dia a dia, a sala de aula. Aula regular. Então não resolve, o contraturno não resolve. Entendi. Entende? Até por questões sensorial e é o mais. O contraturno, para quem não tem filho pequeno, para quem não tem aluno no colégio, é ele estudar de manhã, fazer o contraturno à tarde e Exato. Aí à tarde ele é superdotado, de manhã ele não é. De manhã ele tá na sala só. Tá sentado. Alexa, ligar. Mas superdotação, não dá, não vai de... E aí eu digo que o Piauí sai na frente, que hoje eu tenho todos os meus filhos fazem trilha, todos os meus filhos são acelerados, e assim, de uma forma que aquele direito deles é quem também eles é. Tipo assim, eles não são diferentes porque estão acelerados. Tá entendendo? Então eles são pertencentes. É isso que eu defendo, é isso que eu trabalho todo dia com a Adelita. A gente visita escolas no Brasil inteiro, né? Se você me perguntar, existe a escola perfeita para o superdotado? Não, até porque a gente não quer segregar, a gente quer pertencer, né? Só que para pertencer, a gente precisa ser visto também. Então, assim, como eu te disse, né? Eu de verdade entrei na educação assim, não tenho ainda a especialização completa na educação, mas eu amo, eu sou amante, eu estudo como todo superdotado autônomo. Educação todos os dias, assim como a superdotação. Estudando muito, eu vi que o Colorado hoje é uma grande referência. Que o quê? O Colorado O estado do Colorado nos Estados Unidos. é uma grande referência na educação para superdotados. Aí, assim, a gente é muito curioso. E o que que eles são, meu Deus? Bora atrás desse povo. Vamos copiar aqui, tá? Bora. Vamos reinventar a roda, né? Não tem como. A gente tem, gente, que olhar para o que dá certo e fazer o que dá certo. Se tá dando certo, vamos copiar o exemplo, né? E aí, o que que eles fazem, né? Eu vi numa palestra com o Mark Hens, que ele é fantástico, né? Ele trabalha lá, né? Há 30 anos com adaptação de estudante superdotado. E ele faz justamente o que estamos fazendo aqui no Piauí. Trilha, aceleração, compactação, flexibilidade de carga horária, certo? E tá dando certo, porque não tá adoecendo. Então, assim, hoje eu fico muito feliz. Eu vou chegar nas patologias ainda a respeito do tolhimento, do quebrar, Ai. do não deixando colocar dentro da caixa. Já já a gente chega lá. E aí, Enoque, eu sou muito feliz e posso te garantir, o Piauí parte na frente, Coisa boa. entendeu? E em nome de Jesus, né, e para ajudar muitas famílias. Eu ouvi isso, né, como pai, e me dá um alento pro meu coração, dá um alento no coração da minha esposa que tá aqui Sim. nos assistindo, da nossa amiga também. E eu até brinco, né? Falo, logo eu vou virar cidadã. Piauí. O ano passado eu tive que sair de Teresina, né, e eu fui para Belo Horizonte em outubro, porque assim, um direito que era do meu filho, né, a escola não cumpriu. Para ela era pouco, para mim era muito. Meu filho passou 13 anos, né, totalmente mascarado no sistema de ensino e eu não percebi também. Tem muita terminologia que a gente não conhece. O que é o AE? O AE é o atendimento educacional especializado.
Em tese, toda criança público-alvo da educação especial tem direito ao atendimento educacional especializado. Ele existe para eliminar barreiras, promover o acesso e permanência e garantir o pleno desenvolvimento daquele indivíduo, na teoria. Na prática, a gente volta naquilo que a gente falou, né? Nem 25% das escolas no Brasil tem um AEE instituído. Esse AEE, ele é conduzido por um profissional do AEE que deveria saber conduzir sobre todas as condições, justamente para eliminar essas barreiras e favorecer esse acesso e esse desenvolvimento. Mas, infelizmente, a gente não tem, que novamente a gente volta naquele primeiro ponto. Falta de conhecimento, falta de capacitação de equipes e a visibilização da condição. Ele funciona como uma política interna do colégio que o colégio tem que fazer atendendo à legislação. Exato, e para você ter ideia, todo colégio, para que ele seja criado, instituído perante os órgãos públicos, ele tem que apresentar no plano, né, no PPP que a gente fala, né, no planejamento pedagógico da escola, para ser aprovado perante os órgãos, tem que estar instituído como que a escola vai trabalhar o AEE. Já prevendo o quê? Que haverá público, óbvio, né? Diante da diversidade de alunos, haverá público para ser atendido por esse AEE, por essa educação especial. Então, as escolas geralmente colocam, né, esse planejamento, só que ele acaba ficando teórico. Na prática, ele não acontece. Né? A sala de recursos, em que aí o pessoal geralmente fala que é o que o aluno será atendido no contraturno, em uma hora, geralmente aí tem municípios que acabam fazendo 40 minutos, tem crianças que necessitam uma vez por semana, 2 vezes por semana, vai depender da demanda do aluno. Por si só, ela é importante, mas ela não é a finalidade, ela não é o fim em si. Por quê? Porque o maior ponto é a sala regular, mas o AEE, o profissional do AEE, quando passa com esse aluno no contraturno, ele vê todo o planejamento, né, elabora esse plano de atendimento educacional para ser implementado na sala regular, em conjunto com todas as áreas, né, com todas as disciplinas. Era assim na teoria que era para acontecer. Usa uma das 18 estratégias de aceleração para fazer, eu vou chamar de adequação, me perdoem se a minha terminologia está para fazer uma das adequações do aluno que está necessitado do atendimento especial. Tanto adequações mais simples, quanto a adaptações metodológicas curriculares e flexibilizações. Todo superdotado precisa de aceleração? Não necessariamente. Depende da demanda de cada um. Tem superdotado que a aceleração de 2 anos, 3 anos vai resolver? Não. Aí nós encontramos outras barreiras, por exemplo, que a gente vê como justificativa para não atendimento. Mas a gente não pode flexibilizar desta forma porque nós temos a BNCC. A BNCC não nos permite porque temos que seguir com as habilidades e competências previstas na BNCC. O que é a BNCC? É a nossa base nacional curricular comum, né? Que ela está prevista na LDB, mas lá quando ela é citada na LDB, ela fala conforme o alunado, conforme a necessidade dos alunos e respeitado, né, os aspectos sociais e culturais, que o Brasil é imenso. Na LDB fala, quando ela foi instituída, novamente a própria LDB fala, somos uma diretriz, somos um currículo norteador. Ninguém fala que aquilo deve ser interpretado de forma restritiva. A bem da verdade, a própria BNCC, ela fala que deve ser respeitada e trabalhada as 10 competências principais e ela vem elencando. Então, por exemplo, quando a escola fala, não posso acelerar por causa da BNCC. Só que esse aluno, muitas vezes, ele já atingiu aquelas competências que estão ali previstas. Então, a gente volta naquele aspecto que eu falei da Resolução 81, por exemplo, do Estado de São Paulo. Não, você tem que fazer prova de conteúdo. Não, vocês têm que fazer uma avaliação diagnóstica, porque se vocês fizerem uma avaliação diagnóstica que não é com provas, você vai verificar, identificar que esse aluno, ele atingiu já as competências previstas para aquela fase, para aquela etapa. A gente fala também em etapas, porque às vezes o aluno é acelerado do fundamental para o médio. Tem alunos do 8º ano que vai direto para o médio, né? Então, É o caso do meu, né? Então é possível fazer isso. Se ele atingiu as competências, que razão tem de manter aquele aluno naquele local? Então, às vezes a gente escuta, mas é porque ele tem que terminar de desenvolver os aspectos socioemocionais. Poxa, ele já está em sofrimento muitas vezes porque ele não está com os pares cognitivos, está com os pares etários, mas as demandas, os interesses já não tem, está exaurido naquele ambiente. Então é necessário você promover esse desafio para que ele possa continuar se desenvolvendo e mantê-lo pode causar até esses aspectos emocionais, de saúde mesmo, nesse superdotado.
Então, dentro desse aspecto, há a possibilidade até da gente desconstruir o currículo. É que para a gente falar hoje na desconstrução do currículo para o atendimento do superdotado, é quase uma afronta, é quase uma ofensa dentro do meio educacional, que ainda são poucos os profissionais da educação que entendem e não é complexo, né, eu ia dizer a complexidade dessa demanda, mas não é complexo. É uma questão de atendimento, né, da flexibilização, de adaptação curricular, metodológica, pedagógica, para atingir um objetivo pedagógico, uma finalidade para desenvolver aquela pessoa. Então, é possível fazer sem violação da BNCC. Você trabalha as mesmas competências, só que de uma forma diferenciada, com um currículo desconstruído, com uma educação efetivamente personalizada. Desconstruir no sentido não de destruir. Não. Desconstruir no sentido de reconstruir ele, adequando à necessidade do aluno, da criança com superdotações. Exatamente. Pessoal, eu tô gostando muito da conversa. Eu acho que a gente pode tocar no assunto. A gente pegou assim, olha, eu criei cones, eu coloquei em caixas, eu suprimi direitos, eu ampliei direitos, ou eu peguei esses direitos e deixei eles abaixo do que a legislação determina, traz. E aí, se eu tenho esse combo, esse kit de coisas que vão prejudicar o aluno, o que é que pode acontecer de forma prática? Vocês que já têm muito tempo, 15 anos, você tem quantos filhos, Adelita? 3. 3, né? Você tá com 22. 22, o mais velho tá com 15, né? Com 15 anos. Tá há 15 anos na estrada e há 22 anos aí lutando com essas maravilhas que Deus nos dá. O que pode acontecer com as crianças que, como a gente viu hoje na audiência pública, o netinho da dona Remédios, que tem 2 anos, que foi diagnosticado com superdotação, que já tá lendo com 2 anos de idade. O que é que pode acontecer com essa criança? O caso mais grave é realmente índice de suicídio. A gente tem visto isso, é algo que já é falado há muito tempo, mas realmente, como é um tabu, é meio que tacado para debaixo dos panos. Chega a esse ponto bom, eu digo por experiência própria, né, o Mateus mais velho, ele teve tentativa de suicídio aos 13 anos. E para uma família não é legal você ver seu filho chegar a esse ponto, porque o sistema de ensino não entende. Eu buscava conhecimento, também não entendia essa divergência de informação que a gente fala, né, do que acontece. E Não foi intencional, não tava no roteiro, mas a vida não tem roteiro, né? não tem, Não não tem. tem. É isso que nos pôs na estrada, é esse propósito de não deixar os filhos chegar a esse ponto. E é isso que a gente não quer que outras famílias passem por isso, né. Às vezes a gente escuta, né, Paula, algumas ofensas nessa trajetória, é por uma causa própria, porque você quer visibilidade. Não, eu só não quero que isso aconteça. Hoje, por exemplo, na audiência pública, quando a senhora, Remédios chegou eu colocando aqueles pontos, eu falei pra Paula: "Pra mim tá ganho. Valeu a pena cada esforço, tudo que a gente correu até aqui, porque precisa ser divulgado". Mas é uma maratona, não é uma corrida rasa de 100 metros não, Adelita, é uma maratona que todo ano vai se repetir como a São Silvestre, que a gente vai ter que estar lá, vai ter que se preparar para poder ter fôlego para Pra retomar. Então a retomar gente precisa tudo. pensar na saúde mental deles de uma forma efetiva. Isso é o extremo, mas tem casos de depressão, de tristeza, de isolamento, a vulnerabilidade, né, na Foi criança. o que você trouxe. A masculinia, ela já traz essa questão, né, do desenvolvimento social, que é diferente da socialização, então já traz o impacto social do superdotado. Ninguém convive sem ser em sociedade. Meu filho com 6 anos disse: "Mãe, eu me sinto inadequado. Tudo que eu falo, eu sou doido", porque ele falava coisas que ninguém falava com 6 anos, as crianças não entendem. Então ela chamava ele de doido. "Tu é doido, menino, não é isso não". Enfim, a pessoa nasceu para estar adequada e conviver em sociedade. Se ela se sente inadequada, né? E às vezes, Paulo, Era violentão. você acha que o teu filho tá adequado, que ele tá se dando bem, mas ele tem uma dependência emocional da turminha dele, às vezes ele tá mascarar, se colocar num nível intelectual abaixo para se nivelar. Não estou aqui jogando Eu sei. pedra em quem não é superdotado, muito pelo contrário, nós somos seres gregários, né. Então eu fico também preocupado com isso como pai. A abelha, a casa que tá para receber todo mundo, é uma casa que nós temos a comissão de direitos humanos, temos a comissão de direito do portador de necessidade,
nós não temos uma comissão, de superdotação, direito de superdotação, mas eu acho que é um ambiente de construção. A nossa sociedade atual, moderna, ela é um ambiente de construção. São todo mundo que vier somar, eu acho que é sempre bem-vindo. Sim, sempre bem-vindo. Não é por visibilidade, não é porque eu tô lutando, vou ser o chovendo molhado e repetir o que você falou. Tô advogando em causa própria, mas não, a gente tá lutando porque uma vitória de um, uma vitória de todos. De todos. Uma vitória de um qualquer coisa, qualquer aspecto da verdade, um processo civil. Puxar aqui Essa tudo direito. essa sensibilidade moral que eu te falei e ética do superdotado desde muito pequeno, o superdotado luta muito por causas sociais, né. E a gente precisa trazer isso por quê? Porque eu disse pra mim mesma: "Gente, minha família é de superdotados, né". E assim, minha família até é muito além da minha família restrita de dentro de casa, então parentes, primos, e é um sofrimento, gente, é um caos brilhante. Então assim, a gente precisa fazer com que isso não vá para futuras gerações, né, a gente pega isso como causa mesmo, e o superdotado é muito bom em fazer isso, e por que não fazer, né? Então eu tenho falado para as famílias sobre isso. Meu filho, passando pela experiência que você está passando hoje, né, foi o Antônio, que é o meu mais velho, ele estava totalmente enquadrado no sistema de ensino, e o depoimento dele foi: "Depois que eu soube quem eu era, eu vi que eu estava totalmente quebrado por dentro". Porque existe o renome, né, a subestimação crônica do sistema de ensino traz o renome, e o renome é tu perder tua essência, é tu perder quem tu é por dentro. E aí tu percebe, né, que esse ambiente precisa que tu esteja realmente, né, reduz a potência e funciona, né, ali para ser aceito, né. Quanto custa você se quebrar para ser aceito? Quanto custa o peso de perder uma essência? Quanto? Então, assim, eu já passei por tudo na superdotação, né, por conta dos 3 meninos e cada um de uma maneira completamente diferente, e eu te digo, não é brincadeira e é por isso que a gente luta, para que não aconteça com outras pessoas, né, E a conhecimento vida é assim, ela vai ser feita de vitórias e de derrotas, mas a gente tem que continuar lutando. Tem que lutar pelaquilo que é nosso, pelaquilo que está próximo da gente. A gente evolui como sociedade, a gente evolui em todo o nosso sistema jurídico, todo o nosso sistema legal. Eu acredito que nós podemos fazer um belo trabalho, com certeza. trabalhinho de formiguinha. É. Quando a gente viu, a gente tem um formigueiro e tem várias pessoas trabalhando juntos, e eu sei de que a gente vai caminhar num destino bom. Muito bom saber que o Piauí está no caminho certo. Muito bom saber que a gente tem pessoas maravilhosas como você que está todo dia lutando aqui. A doutora Adelita, que vem para cá de vez em quando, está querendo mudar o CEP dela para 64. Lá São Paulo No interior de São Paulo é 13. é 13, está querendo mudar para 64. Então, eu acho que tudo vai dar certo, tudo vai se ajustar. Eu acho que a conversa está muito boa. Queria que você deixasse as redes sociais de vocês, para a gente e deixar sua mensagem final. Acho que é importante também o que a gente tem, que evoluir e o que é que a gente pode continuar, o que é que cada um de nós pode fazer. Acho que é uma mensagem final, acho que seria muito bom. Vocês fiquem à vontade. Obrigada. Meu Instagram tá como Adelita Carvalho. Eu digo assim para os pais não desistirem, né, busque informação, busque os grupos, se não tem grupo dos seus estados, recorram à Paula, procure ela no Instagram. Ela tem feito um trabalho incrível de acolhimento às famílias, orientando, norteando. A gente tem prestado essas informações para todas as famílias, para todos os grupos, porque a gente de fato precisa se unir. Não é uma causa de 1, de 2, de 3, e não é uma condição elitizada. Então nós que temos ainda algum privilégio, seja de conhecimento, seja efetivamente numa condição financeira, devemos nos unir, não é que podemos. A gente tem esse aspecto moral, devemos nos unir para poder tentar fazer o sistema funcionar minimamente para aqueles que ainda não chegaram, né, como a senhora dos remédios estava lá hoje. Então a gente tem muito trabalho a ser feito e correr atrás também justamente do comprometimento dos outros atores sociais, do poder público, das entidades, para que a gente possa trazer visibilidade. Aí novamente eu falo, a gente só acolhe aquilo que a gente conhece. Então tem um trabalho realmente aí árduo, longo, mas recompensador quando a gente vê que
pelo menos uma pessoa que a gente conseguiu ajudar nesse caminho, já está pago. O teu Instagram é Adelita Carvalho. Carvalho. Pronto, o meu é Paula Moreira, né? Super Inclusão. Paula Moreira, Super Inclusão. Exato, tudo junto. E a mensagem que eu sempre deixo, né? O superdotado tem asas e ele precisa voar. E então eu sempre digo para as famílias, eu sempre digo nas minhas palestras, nos meus cursos, superdotado eles têm olhos de laser, rodinho nos pés, né? Eles estão muito na frente mesmo. E o que não pode é botar cune, né? O tempo todo, né? Tentando frear, conter, né? Então a pergunta que a gente tem que fazer é como deixá-los ir mais rápido, né? Porque todo mundo vai ser beneficiado se eles forem mais rápido. Eu tenho que olhar o meu Instagram, porque eu não me lembro de jeito nenhum. Eu vou deixar o meu Instagram também, porque eu tô há 9 anos com um filho superdotado. Mas eu tô só há 3 meses no grupo e começando a entender, começando a entrar nesse universo. Para mim também é muito mágico, mas é muito necessário a gente estar por dentro e entender mais. Eu acho que é enochjunior.adv Sim. ou J Enoch, eu não me lembro. Eu não me lembro, depois eu vou deixar enochjunior.adv, minha esposa tá me passando a cola aqui. E aí eu me perdi um pouco na minha palavra, no que eu ia falar, mas enfim, tem muito trabalho pela frente. Acho que a gente começou com o pé direito. Salve quem tá vendo a gente o dia 10 de novembro, que é o Dia Municipal do Superdotado. Essa mensagem vai para todo mundo. Eu aprendi um termo hoje que é a neurodiversidade, né? Aprendi esse termo novo hoje. Ou seja, mas mesmo o pai que não é o pai do filho superdotado, seu filho também tem que brilhar, deve brilhar. O superdotado, ele tem que brilhar, ele tem que estar incluso, ele tem que fazer parte, ele tem que ter o sentimento de pertencimento. E acho que isso é muito importante. Porque isso não é sobre o superdotado, é sobre a humanidade, É sobre todo mundo. né? É sobre todo mundo. Cabe todo mundo no mundo. Cabe todo mundo, é grande, né? Cabe muita gente, cabe muita gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Acho que a gente conseguiu falar direito hoje. A gente conseguiu falar direito, a gente conseguiu alcançar algum público. E eu espero que essa palavra seja replicada, seja espalhada ao vento. Vamos espalhar a palavra aí, que eu acho que vai dar certo. Obrigado pela presença de vocês. Estamos de porta aberta. Adelita Carvalho, Paula Moreira, Superdotação, Super Inclusão, Paula Moreira, Super Inclusão, enochjunior.adv. Eu espero que esteja certo no Instagram. Obrigado, pessoal. Que agradece. Obrigado.